Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do DNA e do RNA. Na verdade, essas informações que a gente vai trabalhar hoje são informações simples, de conhecimento geral, mas que são importantes para que a gente possa discutir nos próximos encontros aspectos como mutações, aspectos como a própria engenharia genética. Muito bem, quando a gente fala de DNA, o que precisa vir na nossa mente? Que o DNA, primeiro nome, é o ácido desoxirribonucleico. Esse tipo de ácido, ele é formado por uma fita dupla. Por que ele é formado por uma fita dupla? Porque no processo de divisão, ele vai precisar, fazer aí duplicar o seu material, e essa fita dupla, ela é também complementar. Então, ela é complementar e ela é antiparalela. Ou seja, eu tenho uma linha que é 3 linhas, 5 linhas, e eu tenho uma outra linha que vai vir ao contrário no outro sentido, 5 linhas, 3 linhas. Então, se eu for ver aqui a parte das bases nitrogenadas, então se eu tiver lá no meu exemplo aqui, A, T, C, G, A, T. Se eu for então ver a parte complementar dessa fita, então eu teria A com T, T com A, C com G, G com C, A com T e T com A. Então, no processo, no momento em que vai ser traduzido e transcrito essa informação que está no DNA, que a função principal dele é ele comandar toda a atividade metabólica da célula, e também a função dele é carregar toda a informação genética dos indivíduos, dos seres vivos. Então, quando vai ocorrer o processo de quebra, a gente tem aqui uma enzima, que é a DNA polimerase, depois entra a DNA ligase, e essas enzimas então vão fazer esse processo, permitindo que o RNA então faça a tradução e a transcrição desse processo. Uma outra questão que a gente tem então são os tipos de bases que a fita do DNA ela abriga, Então nós temos a adenina. A adenina geralmente ela vai estar fazendo o pareamento com a timina, e nós temos então a citosina pareando com a guanina e vice-versa. Muito bem, por que eu coloquei 2 traços aqui, 3 aqui? Porque elas fazem ligações covalentes através de pontes de hidrogênio. Então isso é muito importante para que a gente possa entender depois o mecanismo de como essas enzimas elas atuam no processo de quebra. No caso do RNA, ele é muito diferente. Primeiro que o RNA, que é o ácido ribonucleico, a função dele é fazer o processo de tradução do código do DNA e a transcrição. A fita dele é uma fita simples, ele não tem dupla fita. Além disso, essa fita simples, ela é suficiente para que o grupo de RNAs possam fazer esse processo. Então, o que nós encontramos aí? 3 tipos de RNA. Um RNA que é o mensageiro, um RNA que é o transportador e um RNA que é o ribossômico. Cada um vai ter uma função diferenciada. Então, o mensageiro, ele entra no núcleo, veja, quem entra no núcleo é porque veio dele, porque ninguém pode entrar no núcleo, que é onde está a informação principal do DNA. Então, no caso, o mensageiro, ele vem do núcleo porque ele vem da fragmentação do nucleolo, lembram disso? Então, ele volta, ele pega essa informação, ele volta para o citoplasma e essa informação ela é transportada ao local de síntese pelo RNA transportador. E no local de síntese, o RNA ribossômico vai fazer a síntese propriamente dita. Muito bem, além disso, o RNA ele é desprovido da base da timina. Então, o que a gente encontra no RNA é a uracila, e essa uracila ela vai estar se ligando à adenina. E mantemos citosina ligada com guanina. Então, no processo em que a gente vai ver o DNA, que tem o código, sendo traduzido pelo RNA, e depois ele vai transcrever essa informação através de proteínas. Esse processo tão simples, na verdade, envolve vários fatores aí bioquímicos e biomoleculares. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.